Bom dia, irmãs. Que possamos ter um bom dia hoje, um bom dia do Senhor, né? Buscando realmente colocar Ele em primeiro lugar, para que a gente possa ter uma boa semana. Sou grata por essa oportunidade que tenho de poder estar aqui essa manhã, poder falar um pouquinho, deixar uma mensagem, né, que foi pedido pela presidente Beth para que eu pudesse deixar, né, que é uma mensagem da Conferência Geral, um tema muito atual, é um tema muito falado ultimamente, tá bom? E que é do Elder Todd de Christofferson, que é sobre uma sociedade sustentável. E é um tema até que, quando ela falou para mim, né, o tema, e no mesmo dia eu estava lá em Pereira, na casa do meu irmão, e eu estava com meu sobrinho na mesa, estava tendo a aula, né, como as aulas das escolas estão online, e a professora começou a falar sobre esse tema com eles, né, sobre um sistema sustentável, né, perguntando a ele o que era isso, né, e eu fiquei. E aí a gente pesquisou, né, o que era esse tema, né, e de uma sociedade sustentável. E aqui fala que uma sociedade sustentável é aquela que busca o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Uma sociedade sustentável é aquela que consegue suprir suas necessidades sem comprometer as bases para o desenvolvimento de futuras gerações. Então, quando a Beth falou para mim o tema que era esse, né, eu fiquei assim, poxa, como o Senhor, né, ele realmente ele inspira, né, e faz com que a gente saiba que é isso que ele realmente ele se preocupa conosco e as coisas que ele quer que nós façamos, né? Como é ter realmente trazer isso para a gente, né? Porque é uma preocupação do mundo e a gente hoje vai aprender, né? Que muitas vezes qual é o meio pelo qual a gente pode ter essa sociedade sustentável em nossa vida, né? Em nosso lar, no nosso país, no nosso planeta, né? E ele fala que ele participou de uma reunião das Organizações Unidas em 2015, na qual tinha metas, né, que eles traçaram metas, né, que os governos, né, que participaram dessa organização, dessa conferência, eles organizaram 15 metas para que pudessem desenvolver até o ano 2030, tá bom? E ele fala sobre algumas dessas metas, que uma delas era, deixa eu ler aqui, ó. Uma das metas era a de acabar com a pobreza, a da fome, educação e qualidade, de igualdade de gênero, água potável, saneamento e trabalho digno, né? Então, esses eram alguns desses tópicos, desses 17 metas aí que eles fizeram, né? Com essa união aí dos países, eles tinham decidido como meta até 2030, tá? E é isso que a gente vê, né, nos repórteres, sempre eles falando, nas reuniões de governo todo ano, né, a gente nas escolas, né, a gente vê ensinando sobre essas coisas, sobre essas metas que eles traçaram até 2030. E aí, o apóstolo, ele fala sobre duas sociedades, né, que tinha, que as escrituras nos mostram como essa sociedade sustentável, né, que foram exemplos de sociedade sustentável. E ele fala que que a primeira cidade era de Enoque, a Sião. O Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade de viver em retidão, e não havia pobre entre eles. E o Senhor abençoou a terra, e eles foram abençoados sobre todos os motivos, eles tiveram felicidade sobre todas as coisas. Então, realmente, quando a gente lê, né, eu tive a oportunidade de alguns anos ensinar sobre essa parte aí do Velho Testamento, do povo, né, de Sião, de Enoque, né, a gente quando estuda sobre essa história, e a gente fica impressionado da maneira que esse povo viveu em união. Eles consagravam tudo um ao outro e ao Senhor. Né? Então, tanto é que fala que não havia pobre entre eles. Né? Então, se realmente a gente viver em união, em retidão, a gente se tornar um povo Sião, né? Como o Senhor
ele colocou esse nome sobre esse povo, né? Se a gente viver isso, né, realmente a gente consegue superar essas 17 metas aí que as Nações Unidas eles fizeram, né, traçaram. Então, a gente realmente, né, pode se tornar esse povo Sião. O conceito de desenvolvimento substancial é algo interessante e importante. No entanto, é algo ainda mais urgente, é a questão de mais abrangente. Quais são os princípios básicos para que haja uma sociedade próspera, a qual promove felicidade, progresso e paz e bem-estar entre os membros que fazem parte dela? Nas escrituras ele cita, né, esses dois exemplos de sociedade sustentável, que a primeira é essa de Enoque, né, que ele começou citando aí no começo, que o povo viveu em tamanha união, né, que foi chamado Sião. E a gente vê que eles viveram, né, em tamanha retidão que eles até foram tirados da terra, né? Eles viveram realmente o propósito pelo qual eles vieram. Eles conseguiram, né? Eu não sei nem como pensar em um povo que viveu em tamanha harmonia. Não dá nem para mim imaginar no mundo que vivemos hoje, né? O povo vivendo, né? Sem fazer algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, né? Que realmente a gente nunca se tornará um povo Sião se a gente continuar deixando que essas coisas aconteçam no meio de nós. Então, o Senhor ele chamou o seu povo Sião porque eram unos de coração, né? Então, que a gente possa meditar sobre isso, né? Sobre será que nós somos um povo, né, puros de coração? Será que ele fala que era um povo puros de coração e limpos de mão, né? Não havia ódio, não havia rancor, não havia inveja, não havia intriga, não havia disputa entre eles, né? Todos realmente eram tratados em igualdade, né? Então, imagina o amor que esse povo ele vivia, né? De que maneira esse povo vivia, né? E o outro exemplo que ele nos deixa, né, é o exemplo do povo do livro de Mórmon, né, que aqui do continente americano, que é os nefitas e lamanitas. Quando Cristo ele apareceu aqui no continente americano, né, quando ministrou no meio deles, né, realmente aquele povo eles se converteram de tal forma, né, que eles viveram 3 gerações em paz, em harmonia, cumprindo com todas as coisas. Eles realmente, lá no livro de Mórmon, fala que nunca houve tamanha alegria entre o povo do que naquela época, né? Nunca houve tanto crescimento espiritual, onde prosperaram também muito, muito mesmo. Eles tinham todas as coisas que eles necessitavam, né, para que eles pudessem ter alegria aqui na terra. E isso realmente leva, né, para que a gente possa ter, né, se a gente seguisse esses exemplos, né, a gente ia ter essa sociedade sustentável. Então, como a gente viu, ele fala que não havia inveja, que não havia intriga, nem tumulto entre eles. Só que não se passaram, né, 200, quando estava entrando por 300 anos depois da vinda de Cristo aqui na Terra, né, e aparecimento aqui no continente americano, esse povo, eles se deixaram, né, ir pelas coisas, pelo orgulho, pelas picuinhas que Satanás começou a colocar no coração do homem. Eles começaram a deixar de ter amor a Deus, de guardarem os 2 grandes mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente vai querer realmente mostrar ao Senhor, demonstrar ao Senhor, né, que nós podemos ser melhores a cada dia, podemos nos tornar mais semelhantes a cada dia. E quando nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, a gente não vai desejar mal, a gente não vai fazer mal a ninguém, tá bom? Ele fala que não vai haver tumultos, não vai haver intrigas, né?
e vai haver realmente mais amor. Mas Satanás, ele começou a colocar no coração do homem, né? E o homem deixou ir, né? Por essas coisas, e a gente viu a grande destruição entre os nefitas e lamanitas. Muitos homens, muitas pessoas, né? Morreram, né? Eles foram praticamente dizimados sobre a terra, né? Quando eles deixaram de seguir esses ensinamentos, né? E pouco eles deixaram para gerações futuras, né? Então ele fala aqui, ele até fala sobre o discurso do Elder Cook, né, que ele tinha falado naquela manhã sobre esse povo, né, sobre os nefitas e lamanitas, sobre a destruição dele, né. E ele fala que em quarto Nef, né, que a gente sabe que houve a destruição do povo. Sempre que eu estudo o livro de Mormon, né, agora mesmo que a gente está chegando no final do livro de Mormon no seminário, tanto como no Vem Segue-me, quando a gente vai vendo Mormon, ele vendo a destruição do povo, falando, né, que ele fala, outrora, um povo tão bonito, né, que eram tão fiéis ao Senhor em todas as coisas, como que eles se tornaram naquele povo, né, que estava fazendo aquelas carnificinas, se matando, acabando com o outro. Cadê o amor que havia entre eles, né? Eu sinto um pesar muito grande no coração. E quando ele começa a contar isso pra gente, é tão claro quando a gente está lendo ali, que ele está passando isso pra gente, falando para futuras gerações que viriam, para que a gente não nos tornasse como aquele povo, né? Para que a gente realmente pudesse procurar ser pessoas melhores, né? Para que a gente não se tornasse tão sanguinário, que o amor esfriasse, que não houvesse união entre as pessoas, né? Então, realmente, quando as pessoas elas deixam, né, de amar ao próximo, né, todas essas coisas vão acontecer. As pessoas vão roubar, elas vão matar, elas vão adulterar, elas vão desejar mal ao próximo, né? Elas não estão nem aí mais com nada. E é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Se realmente a gente não mudar algumas coisas, né? Pelo menos começar dentro do nosso lar, dentro da nossa ala, dentro da nossa cidade, né? A gente pode também se tornar como esse povo, né? Que a gente possa realmente buscar ser mais sustentável, né? Para deixar bons exemplos para futuras gerações que virão, né? Pessoas que vão preparar para a vinda do Salvador. E ele fala aqui também que todos nós, né, possamos... Ele fala sobre alma, né, que quando Alma foi chamada como governador-chefe, ele juiz supremo, né, governador não, ele era juiz supremo, e começou a acontecer muita iniquidade entre o povo. O povo começou a fazer as coisas e não estava obedecendo muito mais os mandamentos de Deus. Alma, ele poderia, em algum momento, né, ter pensado, né, eu vou fazer regras, vou fazer leis, né, para que possa fazer com que esse povo mude. Mas ele foi lá, entregou o cargo, escolheu outra pessoa para juiz supremo, entregou o cargo de juiz supremo e ele foi pregar entre o povo. Ele começou a ensinar o povo. Ele fala que nunca, né, que os ensinamentos do Senhor, né, que ele ensinar e compartilhar o evangelho com as pessoas seria mais forte do que realmente ele fala que é a espada, tá bom? Então, quando a gente demonstra amor, quando a gente pratica isso, quando a gente ensina isso, vai levar o pessoal ao arrependimento mais do que uma guerra, né, a morte, tá bom? Então, realmente a gente pode começar a fazer a diferença, né? Se eu quero um mundo mais, como que a gente fala, dentro desse tema aí sustentável, né? Eu tenho que buscar quais são as coisas que eu tenho que fazer para que eu possa ter esse planeta, esse país, meu lar, minha família, né, melhor, né? E uma das coisas que a gente pode fazer, né, realmente obedecendo aos mandamentos de Deus, cumprindo com todas as coisas, né? Até ele fala que
sobre um jornalista, né, que ele comemora os 100 anos do pai dele com uma reportagem, né, e ele fala que o pai dele ele era muito grato pelo pai que ele tinha, que viveu 100 anos, mas foi 100 anos dignos, né, mesmo ele sendo católico, né, que ele até cita que o pai era católico. Ele fala que o pai sempre honrou a família, teve tempo para a família, foi um homem justo, né, quando o cara injusto, é justo em tudo, né, de não pegar o que não é meu, né, ser honesto com algumas coisas. Não que aquele homem tenha sido um homem perfeito, né, mas para ele, né, para esse jornalista, era um homem que deixou um legado. Ele viveu 100 anos aqui na Terra, mas não foi 100 anos perdido, né, foi 100 anos procurando, né, realmente ser uma pessoa melhor, né. Então, realmente ele deixou um legado, né, como fala que ser sustentável é deixar algo melhor para futuras gerações, né? Esse pai, né, que viveu 100 anos, ele deixou um legado que o filho, né, realmente ele pode se orgulhar de um pai que teve, né? E levou isso como um exemplo para a vida dele, para que ele pudesse se tornar também um homem mais digno, tá bom? Então, esse discurso ele vem trazendo muitas coisas que vocês possam também estudar ele, tá? Possa escutar mais esse discurso, que a gente vai ver algumas coisas que realmente nós temos que fazer para que a gente possa ter, né, realmente possamos ter uma sociedade sustentável. A gente sabe, né, que há uma bênção que Sião será estabelecida nos últimos dias aqui na terra, antes da vinda do Senhor, né? E para que nós possamos se tornar Sião, para que a igreja se torne Sião, né, é preciso que a minha família faça com que ela se torne Sião, para que a minha sociedade se torne Sião, para que a igreja se torne Sião onde eu moro, tá bom? Mas para que isso aconteça, cada um de nós fazemos parte disso, tá bom? É realmente amando ao próximo, amando as pessoas, que a gente vai conseguir fazer isso, né? Quando a gente for mais honesto em todas as coisas, quando a gente procurar ser mais obediente a todas as coisas que o Senhor, Ele realmente quer de nós aqui na terra. Então, que nós possamos deixar um legado, né, para futuras gerações, né? Tanto de preservação da natureza, tá bom? Que a gente está aprendendo muito sobre isso, né, de como preservar, né? A gente viu agora, a gente está vivendo isso dentro como é que eu falo? Do estado que nós vivemos aqui, né? Aqui no Pantanal, né, Mato Grossense, houve essas queimadas. A gente está vendo que isso fez com que muitas coisas acontecessem, né? Animais morrendo, né, perdendo a fauna e a flora. Quanto tempo vai passar para que possamos para que a mata se regenere? Mais de 40% da mata foi queimada, né? E a gente está vendo muito biólogo falando, muitas pessoas, né? E se cada um de nós fizermos a nossa parte de preservar, né, a natureza, o meio ambiente, não tocando fogo, não fazendo algumas coisas, são de pequenas coisas realmente. Quando eu não quero mal para os outros, né, quando eu começo a preservar essas coisas, de pequenas coisinhas mesmo, que eu posso fazer para que eu possa fazer uma diferença, para que futuras gerações possam ver animais que temos hoje ainda, né, que a gente possa ter uma natureza, que possa ter a água potável na terra, né. Então, cada um de nós fazemos parte disso, né. Eu vejo às vezes ainda ser aconselhado a não tocar fogo em folhas em casa, né? Juntar folha e queimar, tem pessoas ainda fazendo isso, né? Aí vocês podem dizer, Cris, isso ele não falou sobre isso, né? Eu estou colocando dentro da nossa situação, do nosso Brasil hoje, das coisas que nós estamos passando aqui, dentro do assunto de um planeta sustentável, de uma sociedade sustentável, né? Então, com certeza, né, tanto o povo de Enoque, como os nefitas e lamanitas que viveram, né, esses 300 anos, né, 200 e poucos anos aí em paz na terra, eles cuidaram disso, porque eles pensavam, né, com amor entre toda uma sociedade, sobre todo o povo, né? Então, muitas vezes eu fico buscando amar a Deus, né? Às vezes eu falo que eu amo a Deus, porque eu leio as Escrituras, eu faço minha oração, eu cuido da minha família, mas o que eu estou fazendo mais, né? De que maneira eu estou agindo para ajudar com que Três Lagoas se torne melhor, que o nosso estado se torne melhor, né? Às vezes é com pequenas coisas. As Escrituras falam que é de pequenas coisas que provém as grandes. Nós podemos fazer que com muitas coisas possam acontecer,
tá bom? E como o Senhor ele fala que lá em Doutrina e Convênio, que a glória de Deus é a inteligência. Nós somos filhos de Deus e somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós vamos receber todas as bênçãos que Cristo vai receber, tá bom? Então, nós podemos ser melhores, né? Nós podemos nos transformar a ser pessoas melhores, seguindo os conselhos que a gente viu nessa conferência, né? Muitas coisas ele nos trouxe para a nossa atualidade, coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Realmente, se nós seguirmos desse discurso do Elder, né, que é muito bom, ele tem muitas coisas ele ensina aí mesmo nesse discurso, tá bom? Que a gente leia, que a gente medite, não só do Elder Todd Crisóstomo, mas todos da conferência, né? Tá sendo muito gratificante a gente poder tá tendo essas mensagens todo domingo, trazendo, né, os temas da conferência, para que a gente possa relembrá-la e para que a gente possa meditar em nossas vidas, tá bom? Então, o que eu gostaria é que a gente pare, né, como conselho para a gente hoje. Vamos meditar hoje, nesse domingo, né, o que eu posso fazer para melhorar, né, para que eu possa fazer com que nossa família se torne Sião, para que nossa sociedade se torne Sião, para que nós possamos ter Sião aqui na terra. Há uma promessa do Senhor, né, que Sião seja construída aqui na terra, né? Então, nós vamos fazer parte disso, né? Mesmo que eu não esteja aqui na terra, mas eu posso influenciar para que quando Sião seja estabelecida aqui na terra, eu tenha deixado um legado. Cada um de nós podemos deixar um legado, tá bom? A gente pode realmente ser pessoas melhores, amando mais, respeitando mais. Cada um de nós temos direito de respeitar as outras pessoas, como ele fala aqui sobre as igualdades, né, de gênero. Tá bom? Então a gente tem que respeitar as pessoas da forma que elas são. Eu não posso aceitar como normal, né? Mas eu não posso, né, tá fazendo isso de uma polêmica, né? Tá criticando, né, não amando as pessoas como pessoas, como os filhos de Deus. As Escrituras dizem que Deus ama o pecador. Ele só se aborrece com o pecado. A gente vê muito isso hoje, né, dentro com o evangelho, ele ensinando que a gente tem que amar todas as pessoas, a gente tem que respeitar, a gente vê a igreja ajudando outras denominações, né, mesmo não aceitando o evangelho que eles ensinam da forma que eles ensinam, mas amando as pessoas como elas são e pensando no tipo de pessoas que elas podem se transformar, porque é isso que o Senhor quer de nós, né, que nós possamos saber que tipo de pessoas nós queremos ser, né, para que a gente possa mudar nossa vida e conseguir ajudar outras pessoas também a virem a Cristo, tá bom? Eu sei realmente que Deus ele vive e que ele nos ama. Sou grato pelo Pai Celestial ele nos amar tanto, né, e trazer tantas coisas tão maravilhosas como ele trouxe nessa conferência pra gente. Que se a gente seguir realmente, nós vamos poder voltar um dia a viver com ele. Mas dentro desse tópico, amando o nosso próximo, respeitando as pessoas, independente de quem e como elas são, de cor de pele, de nacionalidade, de que religião ela segue, que gênero ela é, tá bom? Mas obedecendo aos mandamentos de Deus. Eu não posso achar que as coisas erradas se tornem certas para nós. Eu não posso dizer que concordo com coisas que é contrário aos mandamentos de Deus. Eu só tenho que respeitar as pessoas. Eu não tenho que concordar com as coisas que elas fazem. Tá bom? Então, que nós possamos levar isso como um exemplo em nossas vidas. Eu sei realmente que Deus ele nos ama muito, muito, muito. Por isso que ele vem trazendo todos esses temas tão atuais para a gente. Eu nunca participei de uma conferência como eu venho participando esses anos agora, trazendo todas essas atualidades para a gente e nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Que nós realmente possamos a cada dia orar ao Senhor para saber o que nós temos que fazer para que a gente possa nos aproximar mais dele e nos tornar mais um povo Sião. Que possamos buscar ter essa sociedade sustentável. Eu sei que tudo é possível para aquele que crê. Eu sei que Deus ele vive, que ele nos ama. Eu sei que Jesus Cristo, ele realmente é o Filho de Deus. Eu sei que o profeta atual, ele realmente é o profeta de Deus. Ele recebe revelação de Deus. Eu também sei que temos 12 apóstolos que recebem revelação de Deus para nossos dias.
que todos os líderes que nós temos são inspirados por Deus e que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes, e seguir os ensinamentos de Deus, porque o Senhor ele fala em doutrinas e convênio que seja pela boca dele ou do servo dele, não importa. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e essa é a mensagem que eu deixo com vocês nessa manhã, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.